o governo fixou o valor para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, a renda per capita inferior a R$ 275. Mas o salário mínimo aumentou, e o valor do salário mínimo atual é R$ 1.100, então o que nos conclui, nos leva a concluir que efetivamente esse valor é 1/4 do salário mínimo. Então o que isso mudou? Isso está ficando meio confuso, não está ficando meio confuso? Se era 1/4 do salário mínimo, agora é 1/4 do salário mínimo, porque esse valor 275, então nós vamos explicar efetivamente o que aconteceu. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo, se inscrevessem no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, essa situação nada mais, nada menos é do que aquela briga, que o governo tem com os parlamentares no sentido de manter o valor do benefício, ou seja, no sentido de manter a renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, para o quê? Poder simplesmente reduzir as suas despesas e manter uma situação de pagamentos e de gasto de pagamentos com benefício de prestação continuada controlado. Porque se isso alterar, o que vai acontecer? O governo vai ter que dispor de mais dinheiro para fazer o pagamento para mais pessoas. É isso que está acontecendo. Mas por que dessa medida provisória agora, a medida provisória 1023 de 2020, que estabeleceu essa situação? Não sei se vocês lembram, mas lá no início do ano, quando se criou essa situação da pandemia, foi editada uma legislação 13.982 de 2020 que falava do auxílio emergencial e também mexia um pouco nessa questão do benefício de prestação continuada. Ela alterou o artigo 20, inciso 1 e inciso 2, no sentido de que, no inciso 1 dizia lá que o valor da renda familiar per capita seria de 1/4 do salário mínimo até 31/12 de 2020, portanto estabelecendo um limite máximo para que essa renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo fosse, só poderia ir até 31/12, e no inciso 2 dizia que ficaria o valor da renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, porque eles estavam querendo ampliar essa situação de 1/4 do salário mínimo, a renda familiar per capita, para meio salário mínimo. O que aconteceu naquela época? Quando essa legislação foi à sanção do presidente, ele vetou esse inciso 2, que era o que aumentava para meio salário mínimo a renda familiar per capita. Então, mesmo tendo aquelas discussões e tudo, ficou valendo, a legislação entrou em vigor para poder dar suporte a essa questão do auxílio emergencial, também do adiantamento do BPC e do adiantamento do auxílio doença, que hoje é auxílio por incapacidade temporária. E aí, agora, chegando no dia 31/12 de 2020, o que acontece? Esse inciso que dava suporte para 1/4 do salário mínimo de renda familiar per capita, ele perdeu a validade. E aí o governo teve que se apressar muito rapidamente para emitir, para fazer a edição dessa medida provisória, no sentido de restaurar essa situação da renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, para que ele tivesse base de continuar concedendo os benefícios de prestação continuada nas mesmas regras. Mas nós sabemos, conforme eu já falei, que existe uma briga dos parlamentares com o governo para ampliar essa situação, e só vão ampliar se ampliar o valor da renda familiar per capita. Mas nós sabemos que isso é só o começo, porque com a edição dessa medida provisória ela vai ter que tramitar. E na tramitação ela pode receber algumas alterações, porque as pessoas parlamentares eles podem entender que tem que fazer algumas alterações ali, e pode ser que essa questão do valor da renda familiar per capita venha a ser alterada novamente. A gente sabe que isso tem uma validade, que ela tem que tramitar e que ela tem que ser aprovada. Então, devemos estar aguardando aí que isso ainda vai virar uma novela, que isso não terminou exclusivamente. Possivelmente, a gente pode ter uma briga pela ampliação do valor da renda familiar per capita de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.